aqui. Então, primeiramente, então, bom dia a todas. Eu acho que só tem mulher na sala. Hoje nós vamos receber, então, a professora Rosineide Freitas, que é professora no CAP, né, no CAP UERJ, então ela é professora da casa também, e ela atualmente cursa o doutorado, né, está no segundo ano do doutorado, segundo ou primeiro, Rose, me corrija. Primeiro? Está no primeiro, já estou emancipando a Rose, está no primeiro ano do doutorado, e o doutorado tem essa questão, né, do estágio docente obrigatório. A Rose já é professora, a Juliana também já é professora, todo mundo que vai vir aqui já é professora, mas tem essa exigência aí do programa delas desempenharem alguma atividade docente na graduação, né? Então, eu acho que é interessante, né, vocês terem, então, a participação delas na disciplina, porque, inclusive, Rosineide pesquisa exatamente o que vocês estão vendo na disciplina, né? Então, tem tudo a ver, e aí então, nós estamos gravando, né? Gente, está dizendo que eu perdi a minha conexão, mas vocês estão me vendo bem? Diz que eu perdi. Vocês ouviram o que eu falei? Rose? Tá? Eu não sei o que houve. Agora travou. Agora travou. Porque primeiro chega a informação para a gente, depois a gente trava no... Agora eu não estou vendo ela, não. Agora travou. Caiu. Vou esperar ela voltar, tá, gente? Sim, com certeza. Ainda voltei com o microfone desligado, que loucura. Eu caí, né? Foi a minha conexão aqui que ficou ruim. E acontece nas melhores famílias, mas como está gravando, então não vai perder nada. Então, está apresentando a questão do estágio docente. Então, vai ser o seguinte procedimento. A Rosineide vai apresentar o quanto ela quiser, né? O livro Ensinando a Transgredir, Rose. Você, quanto você quiser, mas só tem meia hora, tá? Eu, quando você quiser, mas só tem... Não, brincando. Você pode apresentar, acho que 40 minutos, 45 minutos. E aí a gente abre 15 minutos caso tenham dúvidas e tal. Mas nós temos de 10 até 11 horas para essa atividade. Então, também, se você precisar usar até 11 horas, não tem problema, né? Porque fique aí à vontade. Então, quem tiver questões, à medida que Rosineide for falando, coloca no chat, eu acho que fica mais fácil. Aí depois eu leio, porque não é bom ficar interrompendo a pessoa quando ela estiver no raciocínio. Então, deixa a Rosineide falar. Quem tiver questões, vai colocando no chat, aí depois eu leio para a Rosineide, tá bom? Podemos fazer assim? Então, esse encontro está sendo gravado. E depois eu vou disponibilizar lá no AVA para quem não pôde comparecer agora, tá bom? Então, muito obrigada, Rosineide, pela sua disponibilidade. Sei que você é uma mulher muito ocupada, né? Além de tudo, ainda é ciclista, né? Além de professora, de militante, sindicalista, ainda faz aí a atividade. Gente, tem que confessar que eu tenho uma inveja do quintal da Rose, que eu chamo de latifúndio, né? Zona a Rose Oeste, tem um quintal. Né? Zona Oeste é Zona Oeste. Que eu, né, quando acabar a pandemia, a gente vai fazer um churrasco lá na casa da Rosineide, viu, gente? Com certeza. Aí eu brinco que eu aceito amizade sincera em casa com piscina ou com quintal. É nesses termos. Obrigada, Rosa. Eu vou desligar também o microfone para não te atrapalhar, porque está tendo um barulho horrível aqui fora. Obrigadão. Certo. Obrigada. Bom dia para todas, então, aqui. É uma sala de mulheres, me sinto mais confortável ainda, especialmente para apresentar esta mulher que está aqui em tela, né? Agradecer pela disponibilidade de vocês e pela escuta. Em tempos de pandemia, que lives são recorrentes, ter uma sala como essa, com pessoas nos escutando, eu acho que é um privilégio, né? Dizer da alegria de ser orientanda da professora Alexandra, ela que leva a jus aquela máxima que está muito em voga, que uma sobe e puxa a outra, ela leva isso na essência, né? Não no sentido de dividir privilégios, mas de possibilitar espaços de troca e de construção coletiva, né? E de desenvolvimento também coletivo. A coletividade é uma questão importante. Então, eu agradeço pela possibilidade de dividir essa experiência de doutoramento com você e de ser sua orientanda. Dizer para vocês o seguinte, eu fiquei em diálogo comigo mesma, e a Bell Hooks faz muito isso, de como tratar desse texto, desse livro, que eu penso ser um livro de referência para aquelas e para aqueles que ousam ser formadores e formadoras, tá?
Eu penso que é uma referência, né? Se a gente tem Paulo Freire, e aí na nossa universidade nós estamos no ano de Paulo Freire, penso que deveria ser uma dobradinha Paulo Freire / Bell Hooks, porque especialmente nesse título que eu vou aqui dividir com vocês as minhas opções político-pedagógicas, ela cita Paulo Freire sim, e tem uma imersão muito interessante, crítica à obra de Paulo Freire. Não é porque ela pensa e reconhece, tem ele como referência, não desenvolve a sua criticidade com relação ao que foi produzido. E aí a minha opção político-pedagógica, eu pensei em fazer um slide, mas aí o slide estava ficando grande e eu vou dividir com vocês o meu fichamento. E eu quero aqui falar sobre o meu fichamento. Fichamento, então, é essa dinâmica aqui de pegar partes do texto importante que dão uma síntese das ideias. E como são muitas ideias, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui a Bell Hooks. Então, eu vou ler diferentes partes do texto, porque eu acho que assim eu vou ser fiel à minha tarefa, que é apresentar esse texto. Claro que essa tarefa ela está imersa, embebida em diálogo e referência com a forma como eu concebo o mundo, concebo a profissão, concebo a produção intelectual, e é marcadamente antirracista, anti-cis-heteropatriarcal, decolonial ou descolonial. Porque eu sou uma mulher preta, experimento isso cotidianamente e estou me construindo uma intelectual preta. Então, isso é um marcador. Isso vai dialogar com pessoas pretas e não pretas. Isso também é importante sinalizar. E, especialmente, essa autora ela tem esse exercício, esse horizonte como um método fincado no que ela produz. O diálogo entre mulheres e homens, entre pessoas pretas e não pretas. Ela sendo uma feminista negra do nosso tempo. Esse livro aqui é uma publicação, o texto foi publicado em 1994. Essa edição que eu tenho aqui em mãos é a edição de 2017. Essa já é a segunda edição. E essa segunda edição tem uma triagem mais recente, que é 2019. Aqui nessa edição, Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática de Liberdade, a Bell Hooks, ela nos dá um testemunho e constrói um tratado pedagógico, político-pedagógico. Eu falo um testemunho porque ela tem a liberdade e a generosidade de dividir com a gente as suas diversas experiências. Desde o ensino fundamental nas escolas segregadas, ou seja, escolas que eram frequentadas só por pessoas negras, no sul dos Estados Unidos, ainda no período de apartheid, até as suas experiências em sala de aula como professora, escritora, pesquisadora. Ela divide as reflexões que ela fez ao longo dessa trajetória com a gente. Então, por isso que eu falo que é uma generosidade da Bell Hooks dividir isso com a gente, eternizar isso e dividir com a gente. Eu estabeleço também esse texto como um tratado político-pedagógico, porque ao ela fazer essa imersão coletiva, assim, sem amarras, se mostrando para as leitoras e os leitores, ela vai nos dando pista e construindo um caminho político-pedagógico para pensar a educação, para pensar a formação de professoras e de professores a partir de uma perspectiva libertadora. E não é simplesmente ela fazer uma leitura sobre Paulo Freire, mas ela se colocar, tendo como referência também a pedagogia libertadora, mas não só. Por isso que para ela é uma prática de liberdade. E é uma prática de liberdade porque ela é uma mulher preta que viveu o apartheid, que é herdeira, como eu e como muitas dessa sala, do processo escravocrata mundializado a partir da colonialidade. Somos mulheres pretas, herdeiras de toda a violência, e são as mulheres brancas, herdeira de toda a conclusão de privilégio que essa experiência coloca. E essa também é uma parte do texto que ela vai falando sobre a irmandade. Por isso que eu falo que é um tratado para homens e mulheres, pessoas pretas e não pretas, porque ela tem essa generosidade na escrita, na fala. E aí, eu fiz aqui, eu vou dividir com vocês um fichamento, porque eu quero que vocês se aproximem o quão for mais possível da minha fala do que está escrito. Então, não dá para eu ficar só falando. Então, eu quero tomar a liberdade aqui de fazer leituras. E se ficar muito chato, por favor, vocês falam assim, escreve no chat, não fala não, tá? A gente está gravando, mas escreve no chat. Poderia ser mais dinâmico, eu não entendi. Isso são pistas, tá? Que aí eu leio menos.
Eu vou começar a leitura, então, com a introdução, porque na introdução ela já se coloca. E é importante, na introdução, a forma como ela se coloca, porque a gente vai entender da onde nasce essa perspectiva de liberdade, da onde nasce essa compreensão de que a prática docente precisa se projetar para a construção de liberdade. E a liberdade não é liberdade só de pessoas escravizadas, mas é a liberdade da humanidade, da minha capacidade de ser no mundo, de transformar a minha realidade, a coletividade ao mundo. Então, essa é a concepção de liberdade, por isso que eu penso que esse feliz título fala sobre a prática de liberdade. A docência como a prática de liberdade. O processo de ensino-aprendizagem como prática de liberdade. Essa liberdade no sentido mais amplo. E aí eu vou falando também as páginas, não sei se vocês têm um texto, mas é importante também registrar as páginas que eu estou lendo, para quem estiver com texto físico, puder também acompanhar. E aí eu vou dividir com vocês esse fichamento, e aí eu já vou dar tudo digitado, que vai ser legal, tá? Vou mandar em arquivo do Word para evitar sobretrabalhos, tá bom? Então, a gente começa lá na página 10, que ela vai falar primeiro da experiência dela nas escolas segregadas. E aí, vejam, é preciso que a gente olhe essa experiência estadunidense, que é diferenciada na nossa experiência. Então, não dá para a gente olhar para essa experiência estadunidense com os olhos de crítica a partir da nossa realidade. E ela vai nos colocar que a escola segregada foi a escola que produziu nela as melhores experiências escolares. Aqui na nossa realidade, a gente vai pensar, pô, uma escola segregada só de pessoas pretas? Que absurdo, que despautério, que atentado à democracia. Mas vejam a experiência que ela nos coloca lá na página 10. E aí, ao longo da introdução, tá? Especificamente o que eu vou ler não fala sobre isso, mas já da experiência dela. Mas o sonho de me tornar escritora sempre esteve presente dentro de mim. Desde a infância, eu acreditava que iria lecionar e escrever. O escrever seria o trabalho sério e o lecionar o emprego, entre aspas. Não tão sério de que eu precisava para ganhar vida. O escrever, conforme pensava então, era uma questão de anseio particular e de glória pessoal, enquanto o lecionar era um serviço, uma forma de retribuir a comunidade. Aí ela explica o que significa retribuir a comunidade. Para os negros, o lecionar, o educar, era fundamentalmente político, pois tinha raízes na luta antirracista. Com efeito, foi nas escolas de ensino fundamental, frequentadas somente por pessoas negras, que eu tive a experiência do aprendizado como revolução. Aí ela já dá pistas aqui. De como olha para a educação. Então, a educação como ato político, no sentido mesmo de pensar a realidade e transformar a realidade. Não é do sentido político-partidário, percebe? Segundo, uma experiência revolucionária. Revolucionária significa mudar as estruturas, percebe? Então, o aprendizado para ela é uma ação de alterar as estruturas. Ao longo do texto, ela vai dar mais outras pistas. Aí, na página 11, ela fala: na época, ir à escola... Eu fico até arrepiada, desculpe se eu me emocionar, porque é muito bonito. Na época, ir à escola era pura alegria. Eu adorava ser aluna, adorava aprender. A escola era um lugar de êxtase, do prazer e do perigo. Ela explica do perigo. Ser transformada por novas ideias era puro prazer, mas aprender ideias que contrariavam os valores e crenças aprendidos em casa era um risco, entrar numa zona de perigo. Aí ela explica por que isso. Minha casa era o lugar onde eu era obrigada a me conformar à noção de uma outra pessoa acerca de quem e o que eu deveria ser. A escola era o lugar onde eu podia esquecer essa noção e me reinventar através das ideias. Aí na página 11 ela fala da experiência das escolas dessegregadas. Quando terminou a segregação, e aí ela foi para as escolas brancas. Esses são termos muito recorrentes na experiência estadunidense que eu convido a que a gente escute, sem críticas, porque é em função da realidade estadunidense. Aí ela coloca: quando entramos em escolas brancas, racistas e dessegregadas, deixamos para trás um mundo onde os professores acreditavam que precisavam de um compromisso político para educar corretamente as crianças negras. Então, veja, o gap da experiência dela. Se para ela estudar era uma alegria, era uma libertação, quando ela foi para essas escolas dessegregadas,
ela entendeu que estava diferente mais que isso, que não havia a acolhida das crianças negras e essa responsabilidade política para construir, especialmente para as crianças negras, outro mundo possível. Aí na página 13 ela fala: bom dia, Jéssica, tudo bem com você? Bom te ver aqui, obrigada por prestigiar. Aí na página 13 ela fala: apesar das experiências intensamente negativas nessas escolas dessegregadas, me formei na escola ainda acreditando que a educação é capacitante, que ela aumenta a nossa capacidade de sermos livres. Livres na concepção mesmo de liberdade de ideias, de vir a ser, de transformar o mundo, de não ter amarras, etc. Então, veja, mesmo nessa experiência traumática, desalentadora, racista, sexista, ela ainda termina com essa crença. E aí essa crença vai fazendo com que ela tenha um caminho teórico de alinhamento com o que ela acredita e uma prática efetiva em sala de aula também embebido nisso. Só para finalizar aqui na introdução, na página 15, ela fala: durante os anos, aí vejam que eu estou fazendo saltos, né? Eu falei do ensino fundamental, da escola dessegregada, vou falar da graduação e também da pós-graduação, ainda na introdução, porque ela vai dando ali um ambiente da formação dela que vai impregnar todo o tratado político-pedagógico que ela registra aqui nessas 264 páginas de texto político-teórico que eu acho que tem que ser referência para qualquer programa de formação de professoras e professores. Durante os anos que passei na graduação e na pós-graduação, somente professoras brancas estavam envolvidas no desenvolvimento de programas de estudos da mulher. E, embora a primeira aula que dei como estudante de pós-graduação tenha falado sobre as escritas negras de uma perspectiva feminista, ela aconteceu no contexto de um programa de estudos negros. E aí ela vai entrar em searas importantes. Os estudos feministas dão conta da especificidade das mulheres negras? A produção das mulheres negras é referenciada nesses estudos? Qual é o lugar dessa produção? Qual é a contribuição dessa escrita de mulheres negras, né? E aí na página 16 ela fala: quando fui dar, aí já formado, quando eu fui dar minha primeira aula no curso de graduação, me apoiei no exemplo das inspiradas mulheres negras que davam aula na minha escola no ensino fundamental, na obra de Freire e no pensamento feminista sobre a pedagogia radical. Pedagogia radical no sentido de a raiz do processo de ensinar e aprender. O primeiro paradigma que moldou minha pedagogia foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar entusiasmado, nunca de tédio. E isso vai percorrendo a experiência que ela faz, e aí todas essas contribuições que ela nos dá. E aí a gente entra no primeiro capítulo que ela fala sobre a pedagogia engajada. Ela vai fazer algumas reflexões sobre essa construção engajada do processo de ensinar e aprender. E aí eu vou tomar também liberdade de continuar essa mesma perspectiva de ir lendo alguns parágrafos, tudo bem? Podemos continuar assim, gente? Está muito chato? Esse é o momento de você escrever aqui no chat. Não. Tá ótimo, Rose, tá ótimo. Pode continuar. Obrigada. Se eu estiver falando muito rápido também, eu peço desculpas, mas tem que ser assim, porque o tempo é curto. Trazendo né? pontos bem importantes, inclusive, né? Que eu não faria diferente. Então, tá ótimo. Que bom, obrigada. Na página 25, então, ela vai trazer ainda nesse primeiro capítulo o seguinte: olha, a educação como prática de liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender, dado. Ou seja, eu não preciso ter necessariamente elementos a priori, uma estética assim, um tipo de fala assado, para eu desenvolver o meu processo de ensino-aprendizagem, a minha regência, a partir de uma concepção politicamente orientada, antirracista, antisseticista. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que a sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem no trabalho que não é do simples partilhar informações, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e projeta as almas dos nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo.
Aí eu quero pegar 3 palavras aqui que podem soar numa pedagogia crítica de forma muito complexa. A primeira palavra é aspecto sagrado da docência. E aí vejam que a perspectiva dela não é cristã. A perspectiva dela é das escolas segregadas. Aquelas professoras das escolas segregadas tinham como uma ação política, intencionalidade política, construir um aprendizado que libertasse as crianças pretas. Ela tinha um cuidado disso. Então, essa perspectiva do sagrado é no sentido mesmo de achar que aquilo é a coisa mais importante. Não é uma perspectiva cristã, porque em nenhum momento ela vai se associar a isso. A segunda palavra é do crescimento intelectual e espiritual. Espiritual não está ligado a nenhuma condição religiosa, mas é pensar da nossa subjetividade, da nossa capacidade intuitiva, da nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Então, essa dimensão espiritual é no espírito. Espírito não numa concepção cristã. E a outra é de elevar as almas. Elevar a alma também não é numa concepção cristã, mas é na perspectiva de nos alçar à máxima potência da nossa humanidade. E a máxima potência da nossa humanidade não é exclusivamente uma capacidade de oratório, ou de escrita, ou de produzir teorias, etc. Mas é uma capacidade profunda de estar no mundo em plenitude, de sermos felizes. E aí o campo das filosofias nos dão vários elementos para a gente fugir de um olhar cristão sobre esse texto. E eu quis trazer esse trecho, porque esse trecho traz esses elementos que uma leitura não rigorosa sobre o que Bell Hooks está falando, escrevendo, pode dar a gente algumas derrapadas. E aí depois ela vai trazendo algumas autoras e também a perspectiva de Paulo Freire sobre isso. Na página 26 e 27, ela vai falar, então, dessa autora, que tem como referência, e também de Paulo Freire. Em sua obra, a Tutt... Meu inglês é péssimo, tá bom? Eu vou digitar aqui no chat o nome dessa autora, e aí a minha orientadora vai me ajudar na pronúncia. Ó, travou. Tutt, Nut, how. Tá ótimo. A Tutt, em sua obra, Tutt, tá na página 26, quem vai estar assistindo a gente depois procura na página 26. Em sua obra, essa autora sempre compara o professor a um médico ou curador. Olha que sensível, que bonito. Sua abordagem, como a de Freire, pede que os alunos sejam participantes ativos, liguem a consciência à prática. Enquanto Freire se ocupa, sobretudo, na mente, esta autora apresenta uma maneira de pensar sobre a pedagogia que põe em evidência a integridade, uma união de mente, corpo e espírito. Sua abordagem holística ao aprendizado e à prática espiritual me permitiu vencer anos e anos de socialização que haviam me levado a acreditar que a sala de aula perde importância quando os alunos e os professores encaram uns aos outros como seres humanos integrais, buscando não somente o conhecimento que está nos livros, mas também o conhecimento acerca de viver no mundo. E aí ela chama vários elementos da nossa vida para construir esse ambiente saudável, seguro, amplo, integral, complexo, dialógico, de participação ativa, que deve ser a sala de aula. Esse ambiente em que a gente vai construir alguma coisa importante, interessante, que tenha sentido e significado. E eu me lembro muito que Paulo Freire fala, a palavra, o conhecimento tem que ter sentido e significado. Sentido e significado não é só fazer alguma conexão ao que eu penso, mas é também fazer com que eu experimente sensações, sentimentos, momentos, vivências outras que me conduzam a outra forma, percebe? Se a gente não consegue fazer essa associação, e aí ela convida essa autora para fazer essa associação, ela entende que vai ficar um pouco capenga. Vamos avançar, gente. E na página 29 ela fala: a ideia da busca do intelectual por uma união de mente, corpo e espírito tinha sido substituída quando ela faz uma crítica à construção da intelectualidade que impacta até hoje os bancos acadêmicos, né? Que é uma experiência burguesa do século XIX, especialmente, que vai impactar a nossa concepção do que é ser inteligente, do que é ser acadêmico,
do que é ser professora, que é aquela que tem dotado um conhecimento X, socialmente referenciado, aceito, que tem a tarefa, o bastião de passar esse sentimento e que as pessoas entendam da forma como eu falo. Aí ela fala, olha, a ideia da busca do intelectual por meio da união de mente, corpo e espírito tinha sido substituída pela noção de que a pessoa inteligente é intrinsecamente instável do ponto de vista emocional e só mostra o seu melhor lado no trabalho acadêmico. Isso queria dizer que pouco importava que os acadêmicos fossem drogados, alcoólatras, espancadores da esposa ou criminosos sexuais. O único aspecto importante da nossa identidade era o fato de nossa mente funcionar ou não, ou sermos capazes de fazer nosso trabalho na sala de aula. Estava implícito que o eu desaparecia no momento em que entrávamos na sala, deixando em seu lugar somente a mente objetiva, livre de experiências e particularidades. Quero também aqui abrir um parênteses entre as palavras drogados e alcoólatras, especialmente. A gente está vivendo sobre a égide de um governo genocida que, desde o início do seu governo, coloca aqui os bancos acadêmicos como mira de fuga. E teve um ministro da Educação, muito lá atrás, que disse que aqui no ambiente acadêmico a gente faz balbúrdia porque tem alcoólatras e drogados. Quando ela fala isso, não façamos nenhuma associação com qualquer dimensão deste discurso. O que ela quer dizer é o seguinte, olha, na academia não se leva em consideração a biografia e a persona da pessoa. Percebe? Então, eu posso ter problemas psíquicos, eu posso ser violenta, eu posso ser racista, porque se eu apresentar um trabalho acadêmico X reconhecido, eu vou ter os meus louros, as minhas glórias. Eu posso ser um ultramachista, eu posso ser um assediador, eu posso cometer estupro, mas se eu tiver uma produção intelectual X, todas essas minhas falhas de sociabilidade, todos esses meus crimes são apagados. É disso que ela está falando. E, sem que a gente caia numa hipocrisia, o meio acadêmico está imerso nesta lógica que a Bell Hooks corajosamente vem denunciar para a gente e vem apresentar exatamente o contrário. Ela vai falar, olha, tem como a gente fazer uma prática comprometida com a produção do conhecimento, comprometida com a intelectualidade, comprometida com o fazer científico, sem que a gente cometa essas agruras por viver no mundo, né? E aí, os movimentos de mulheres, o movimento negro e os movimentos progressistas de um modo geral também vêm nos dizer isso, né? Tá bom o tempo. Depois, ainda nesse capítulo, tem duas citações que eu acho importantes, né? Não surpreende que os professores menos preocupados com o bem-estar interior sejam os que mais se sentem ameaçados pela exigência estudantil de uma educação libertadora, de processos pedagógicos que ajudem os alunos em sua luta pela autoatualização. E aí nós vemos também esse movimento de olhar para pedagogia Paulo Freire, para Bell com intimidade, né, que a gente já leu muito e chama de Bell, das pedagogias progressistas de um modo geral, de um olhar preconceituoso, de um olhar que nos afasta do sonho acadêmico, da intelectualidade, da produção do conhecimento. Ela fala, pois bem, olha, isso aí tem uma raiz, né? Dos professores que não têm compromisso com o bem-estar, não têm um compromisso com a vida. Porque, no fim, ela fala isso. E aí, depois, na página 31, ela coloca: uma coisa que me decepcionou muito foi conhecer professores brancos homens que afirmavam seguir o modelo de Freire, ao mesmo tempo que suas práticas pedagógicas estavam afundadas nas estruturas de dominação, espelhando os estilos dos professores conservadores, embora os temas fossem abordados de um ponto de vista mais progressista. A Bell estudou Paulo Freire, teve um encontro com Paulo Freire, conheceu também pessoas, hoje nós chamamos de freirianas, e aí ela se assustou, porque veja, ela não conhece a realidade brasileira, mas ela tomou conhecimento da realidade brasileira. Inclusive, as pessoas acham isso, né?
que Paulo Freire é reconhecido mundialmente, então eles acham que a nossa educação é libertadora, porque nós temos um intelectual da monta de Paulo Freire. E aí tomam um susto quando conhecem figuras como essas que ela está destacando, especialmente com esses marcadores sociais de serem lê do engano, né, Dayana? Lê do engano. Especialmente com esses marcadores sociais de opressão. Não que todos os homens brancos sejam opressores, mas esses marcadores sociais de ser branco e de ser homem são opressores numa sociedade estruturalmente escravocrata, colonial, cis, heteropatriarcal, ok? Não estou falando que todos são, mas que todos guardam um espaço na sociedade para que sejam. A sociedade permite que eles sejam. Não à toa, a gente observou muito recentemente aquele cara que espancou a mulher e ganhou mais seguidores no Instagram, não foi isso? Então, a sociedade permite que eles sejam. E só quem encarna esses marcadores sociais que tem essa possibilidade. Aí ela fala isso, que se surpreendeu. Na página 33, ela fala esse medo existe porque muitos professores reagem de modo profundamente hostil à visão de educação libertadora que liga a vontade de saber à vontade de vir a ser. Vontade, desejo, paixão, êxtase. Isso são palavras que permeiam esse tratado político-pedagógico, que permeiam também o tratado político-pedagógico de Paulo Freire. Aí na página 33 ela fala: querem os estudantes, citando, né? Isto sim, uma educação que cure seu espírito desinformado e ignorante. Espírito no sentido de plenitude da humanidade, não do espírito de espiritualidade ou ligado a qualquer expressão de religiosidade, ok? Esperam, com toda razão, que eu e os meus colegas não lhes ofereçamos informações sem tratar também da ligação entre o que eles estão aprendendo e sua experiência global de vida. É necessário, é isso que aproxima muito na dimensão quando Paulo Freire defende que o conhecimento precisa ter sentido e significado. Na página 35 e 36 é uma citação longa, mas eu peço licença aqui para ler para vocês, que ela fala assim: toda sala de aula em que for aplicado um método holístico de aprendizagem será também um local de crescimento para o professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Esse fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos abrir ao mesmo tempo em que encorajamos os estudantes a correr riscos. Ela fala o seguinte: se você convida os estudantes a se colocarem, a se posicionarem, você também precisa se posicionar. Aliás, aí ela vai além, fala: os professores que esperam que os alunos partilhem narrativas confessionais, mas não estão eles mesmos dispostos a partilhar suas experiências, o pode, de maneira potencialmente, ser coercitivo. Mas minhas aulas, não quero que os alunos corram nenhum risco que eu mesma não partilharia. Quando os professores levam narrativas de sua própria existência para a discussão em sala de aula, elimina-se a possibilidade de atuarem como inquisidores onipresentes e silenciosos. É produtivo, muitas vezes, que os professores sejam os primeiros a correr riscos, ligando as narrativas confessionais às discussões acadêmicas, para mostrar de modo como a experiência pode iluminar e ampliar nossa compreensão do material acadêmico. Não é com isso, e eu peguei esse exemplo também, não é aquele colega, aquele professor que fala da sua vida pessoal ad eterno, sem fazer nenhuma relação, associação com o que ela chama de material acadêmico. Mas é aquele professor que traz a sua experiência em tela, não para ser a referência, mas para convidar a reflexão profunda sobre o que está em tela. Vou dar um exemplo. Quando eu vou discutir o racismo no mundo e no Brasil, eu coloco as minhas experiências de vivência e os reflexos disso no meu estar no mundo. Quantas foram as vezes que eu me peguei na rua à noite olhando para um irmão preto de forma preconceituosa? Isso é me colocar à reflexão, percebe? É disso que ela está chamando a atenção, dos professores correr riscos. Quando eu falo isso, sendo uma preta racializada, eu corro riscos, mas eu quero efetivamente que os riscos sejam trazidos à tela para que a gente faça um debate em profundidade, porque senão a gente não faz um debate em profundidade, a gente fica na superficialidade. E para ela, o tratado político-pedagógico dela
é a educação como uma prática de liberdade. Libertarmos da experiência racista, supremacista branca. Esses são termos também que ela usa. E aí, eu vou continuar aqui lendo o livro, porque foi quando eu não tinha fôlego, e aí parei de digitar aqui, mas prometo que eu mando para vocês depois, tá? O meu fichamento. Na página 37, ela vai para um outro lugar, que é uma revolução de valores. Aí ela fala assim, ela em muitos momentos, aliás, em toda a obra, esse texto, ela se coloca, né? Ela se abre, ela baixa a guarda, ela se mostra de forma muito corajosa. E uma dessas, ela dialoga com a gente, olha. No período em que no período entre o término de um projeto e o começo de outro, sempre enfrenta uma crise de sentido. Acho isso muito revolucionário, né? É como se ela fala como se terminou um projeto, lê-se uma escrita, uma produção, ela se doa tanto para aquilo que a vida meio que fica suspensa, sem sentido. Então ela vai buscando as experiências vividas dela, um olhar atento da realidade para ir reconstruindo o sentido. Começa a me questionar sobre o sentido da minha vida e sobre o que vim fazer aqui na Terra. É como se, mergulhado no projeto, eu perdesse a noção do eu. Quando o trabalho termina, tenho de redescobrir quem sou e para onde vou. Quando ouvi falar, e ela estava falando aqui de uma festa que ela foi de colegas das escolas segregadas. E ela chama isso para fazer uma reflexão sobre o lugar da condição racial e o lugar de uma perspectiva de educação que esteja diretamente ligada à luta antirracista, sendo pessoas pretas ou não pretas. Aí ela coloca: quando ouvi falar da festa de confraternização, ela me pareceu a experiência adequada para eu me devolver a mim mesma, para ajudar no processo de redescoberta. Aí ela fala especialmente dessa experiência de segregação. O período de dessegregação racial, ou seja, o período em que acabaram as escolas só para pessoas pretas e houve a entrada de pessoas pretas nas escolas de branco, na nossa adolescência tinha sido repleto de hostilidade, raiva, conflito e perda. Nós negros estávamos com raiva por ter de sair da nossa querida escola, somente para negros, e ter de percorrer meia cidade de ônibus para ir à escola dos brancos. Nós é que tínhamos de viajar para fazer a dessegregação uma realidade. Tínhamos de renunciar ao que conhecíamos e entrar em um mundo que parecia frio e estranho. Não era nosso mundo, não era nossa escola. Nós estávamos mais no centro, mais à margem. E isso dói. Eu peguei esse exemplo porque no meio acadêmico, muitos de nós experimentamos exatamente isso. Nunca vivemos em escolas segregadas, mas temos uma educação segregadora. O ambiente acadêmico ainda é branco. Quantas de nós tivemos essa percepção de atravessar a cidade e entrar num ambiente que não é muito nosso? E aí, isso vai impactá-la para produzir aqui elementos, reflexões, teorias sobre como fugirmos disso em diferentes realidades. A nossa também é uma realidade segregadora, não segregacional. Não é uma política de segregação deliberada, mas há segregação. E aí sabemos disso, pessoas pretas e não pretas. Por isso estou falando, essa capacidade dela de colocar a experiência, a vivência na mesa para a gente efetivamente construir liberdade e transformar a realidade. Meu tempo está acabando. Como meu tempo está acabando, né, eu vou dar alguns saltos e eu vou fazer um combinado aqui. Eu vou dar alguns saltos, mas aí eu divido com vocês o meu fichamento para vocês lerem. Eu penso que a essência desse texto eu já vim defendendo muito, e eu quero dar alguns saltos para alguns capítulos que, para mim, são bem importantes, né? O capítulo sobre abraçar a mudança, que é da página 51. Porque qual é a perspectiva de abraçar a mudança? Ela vai propor que a gente pense de forma multicultural. Pensar de forma multicultural para ela é descentralizar o pensamento. E ela entende que o pensamento é centralizado num Ocidente
europeu, no Ocidente branco. E aí a multiculturalidade dela é um convite para descentralizar o pensamento, a prática, o que é considerado no processo de aprendizagem. Página 51. Apesar de o multiculturalismo estar atuante em foco em nossa sociedade, ela está na década de 90 ainda, gente, especialmente na educação, não há nem de longe discussões práticas suficientes acerca de como o contexto de sala de aula pode... Não há, nem de longe, discussões práticas suficientes acerca de como o contexto de sala de aula pode ser transformado de modo a fazer do aprendizado uma experiência de inclusão, para que o esforço de respeitar e honrar a realidade social e a experiência de grupos não brancos possa se refletir no processo pedagógico chamado nós, professores, em todos os níveis, do ensino fundamental à universidade, temos de reconhecer que nosso estilo de ensino tem de mudar. Vamos encarar a realidade. A maioria de nós frequentamos escolas onde o estilo de ensino refletia a noção de uma única norma de pensamento e experiência, a qual éramos encorajados a crer que fosse universal. Como consequência, muitos professores se perturbam com as implicações políticas de uma educação multicultural, pois têm medo de perder o controle da turma caso não haja um modo único de abordar um tema, mas sim modos múltiplos e frequências múltiplas. Então, veja, se é bem verdade que nós já tentamos, e aí estamos em século XXI, aliás, aceitado e reconhecido que a gente pensa em mudanças, né? A perspectiva do ERE, Educação para as Relações Étnico-Raciais, produzidas no início do século XXI, já é embebida em diversos discursos, de diversos professores, diversos programas. Agora, como efetivar isso se a gente não faz um caminho inverso, para dentro, repensar as coisas? E aí ela fala, lá na página 31, na página 53, tivemos que enfrentar e vencer a vontade avassaladora de muitos presentes de negar a política do racismo, do ceticismo, do heteroceticismo, etc., que determina o que ensinamos e como ensinamos. Aí ela fala da experiência de formação continuada que ela teve e que ela convidou, no processo de formação continuada, os professores a pensarem sobre as práticas racistas e ceticistas. Constatamos que várias vezes, que quase todos, em especialmente a velha guarda, se perturbavam mais com o reconhecimento franco de o quanto nossas experiências políticas moldam a nossa pedagogia do que com a sua aceitação passiva de modos de ensinar e aprender que refletem parcialidades, particularidades e pontos de vista supremacista branco. Esse é o chamado, acho profundo, que não está, penso eu, na velha guarda. Não está na velha guarda. Eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lotada numa unidade acadêmica que desenvolve ensino, pesquisa e extensão e que está nos 3 níveis. No ensino fundamental, na graduação e na pós-graduação. Tenho contato com professores que têm 30 anos de casa e 3. Discursos vejo dos colegas de 30 anos e de 3. O mesmo discurso que, no fim, bebe de uma lógica racista. É o mesmo discurso que o ministro da Educação deu 2 dias atrás, dizendo que a universidade é para poucos. É um olhar elitista, e aí a Bell Hooks nos chama a atenção para dizer, é um olhar supremacista branco. Quando eu falo isso, eu não quero que as pessoas brancas nessa sala se sintam ofendidas. Eu estou falando de uma história que a gente precisa reconhecer. Reconhecer é conhecer novamente. A Bell nos convida a conhecer novamente. Dá a partir da experiência estadunidense, mas como eu defendo, e aí é a defesa, que esse texto aqui é um tratado político-pedagógico, que a gente consiga se reconhecer nessas reflexões aqui. Vou dar outro... Jesus amado, acabou. Vou dar outro salto, então, para o que ela fala, que eu acho lindo, lá para o final, quando ela fala peraí, gente, que eu me perdi. Tá.
Ah, sim, importante. Na página 235, ela fala, é o capítulo 12, ela fala sobre confrontação da classe social na sala de aula. Aí ela fala o seguinte: olha, nos Estados Unidos a gente fugia disso, porque estavam lá escolas dessegregadas para pretos e para brancos, e a classe social não ia ser colocada em tela. Aqui no Brasil, por vezes, a gente incorre no mesmo erro. Aí veja o que ela fala. Pouco se fala sobre classe social nos Estados Unidos. Década de 90, tá, gente? Por favor. Não é Black Mirrors, não é isso, é a década de 90. Ela está escrevendo na década de 1994. Pouco se fala sobre classe social nos Estados Unidos. E em nenhum lugar há um silêncio tão intenso acerca da realidade das diferenças de classe quanto nos contextos educacionais. É significativo que as diferenças de classes sociais sejam particularmente ignoradas nas salas de aulas. Desde o ensino fundamental, somos todos encorajados a cruzar o limite da sala de aula, acreditando que estamos entrando num espaço democrático, uma zona livre, onde o desejo de estudar e aprender nos tornam todos iguais. E, mesmo que entremos aceitando a realidade das diferenças de classe, em nossa maioria ainda acreditamos que o conhecimento será distribuído em proporções iguais e justas para todas e todos. É a mesma perspectiva de que se você se esforçar, você consegue. Eu posso empreender todo o esforço, mas se eu não tiver garantido condições objetivas para tal, se eu não tiver apoio exterior para tal, se eu não tiver um olhar de políticas públicas para tal, eu posso empreender todo o esforço do mundo, mas possivelmente eu não serei exceção à regra. Porque a gente acaba olhando para a realidade a partir das exceções, né? O Ronaldinho Gaúcho do futebol, o Silvio Santos, que era camelô, a Maju Freitas e tantos outros exemplos. São exceções à regra. Eu sou regra, Jéssica é regra, Alexandra é regra numa exceção, percebe? Então, é importante que a gente olhe a regra, não a exceção. Na página 239, ela fala assim: o silêncio imposto pelos valores burgueses é sancionado por todos na sala de aula. Até os professores universitários que adotam os princípios da pedagogia crítica, e muitos desses professores são brancos e do sexo masculino, conduzem suas aulas de maneira a reforçar os modelos de decoro burgueses. Ao mesmo tempo, as matérias ensinadas nessas aulas podem refletir a consciência por parte dos professores de perspectivas intelectuais que critiquem a dominação, que enfatizem uma compreensão da política da diferença, da raça, da classe social, do gênero, mesmo que a dinâmica de sala de aula permaneça convencional, igual e como sempre foi. É o discurso refletido na prática. Por isso que eu falo que é um tratado, porque ela vai nos dando elementos de como esse discurso, esse olhar político-pedagógico se impregna na prática. E aí, para finalizar mesmo, meu Deus, passa rápido, né, gente? Falo pra caramba. Para finalizar mesmo, eu vou para um capítulo que eu acho sensacional, que ela vai colocar a experiência dela em sala de aula, especialmente com um aluno, e ela vai trazer o eros, o erotismo e o processo pedagógico. Quando ela fala assim, olha, a sala de aula é um processo de sedução, há de haver paixão. Por quê? Porque esses impulsos, que não são impulsos animalescos, mas são impulsos de vida, são pulsões de vida, precisam ser convidados, precisam ser colocados, não para hipersexualização de mulheres negras ou para hipersexualização de crianças, mas para que efetivamente se fale de prazer. E são pulsões humanas. E aí ela corajosamente coloca a experiência dela sobre isso. Eu vou dividir com vocês algumas coisas. Ó, a página 253 para terminar mesmo, meu Deus. Peraí, gente, me espera. Rapidinho, tô terminando. Que quando você vê a sua orientadora aproximando o rosto da tela, é que acabou de verdade, entendeu? Então você corre. Ó, rapidinho, só 2 leituras. Os professores raramente falam sobre o lugar de eros ou de erotismo em sala de aula. Formados num contexto filosófico do dualismo metafísico ocidental, muitos de nós aceitamos a noção de que existe uma cisão entre o corpo e a mente. Crendo nisso, as pessoas entram na sala de aula para ensinar como se apenas a mente estivesse presente e não o corpo. Chamar a atenção para o corpo é atrair o legado de repressão e negação que nos foi transmitido pelos professores que nos antecederam, em geral brancos e do sexo masculino.
Mas os nossos antecessores não brancos eram igualmente ávidos por negar o corpo. A faculdade predominantemente negra sempre foi um bastião de repressão. Repressão de uma lógica ocidentalizada. E aí ela fala, mais lá na frente, o seguinte, página 257. Sam Ken, o seu livro, eu vou botar ali, a passagem, a vida, alguma coisa assim, estimula os leitores a lembrar que, em sua mais antiga concepção, a potência erótica não se limitava ao poder sexual, mas incluía a força motriz que impulsionava todas as formas de vida de um estado de mera potencialidade para um estado de existência real. É disso que ela fala, trazer a força motriz. Visto que a pedagogia crítica procura transformar a consciência, proporcionar aos alunos modos de saber que lhes permitam conhecer-se melhor e viver mais plenamente no mundo, em certa medida, ela tem de se basear na presença do erótico em sala de aula para auxiliar o processo de aprendizagem. Erótico no sentido de nos chamar para o eros, para a nossa potencialidade vital que produz vida. Não estou falando aqui para a sexualidade ou porque a Damares teima em dizer que a gente faz em sala de aula. Não é isso. É para a gente não tolir impulsos e conseguir, a partir da nossa verdade, a partir da nossa capacidade de fazer a conexão entre a vida cotidiana e o que a gente, como que ela chama de material acadêmico, a gente transformar pulsão de vida, fazer com que efetivamente aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade se tornem seres humanos plenos, felizes. É para isso que a filosofia foi construída, o conhecimento é produzido, para construir felicidade. E não é uma felicidade efêmera que o açúcar nos traz ou um post no Facebook bombado nos traz, mas aquela em plenitude, que eu consigo sorrir do nada pelo nada, que eu me permito viver a vida e construir relações outras que não são pautadas e ditadas pela cor da pele, pelo gênero, pela sexualidade, ou pelo lugar que mora, ou pela fé que professa. É essa a dimensão da prática de liberdade que Bell Hooks, eu acho, que constrói nesse tratado político-pedagógico. Desculpe já falar demais, né? Obrigada, Foi gente. ótimo, Rose. Eu sabia que você iria, né, usar tempo. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo assim, mas eu acho que a leitura que você fez foi bastante generosa, né, com a turma, porque é assim, Rose, como está tudo muito corrido, né, então elas têm acesso ao livro todo, e aí eu indico para que leiam, mas não era obrigatório ter lido para agora, né, então acho que você trouxe coordenadas bem importantes aí, e aí eu deixo, né, principalmente essa questão para a turma, que é qual é, então, você trouxe aí uma obra que é datada da década de 90, né, sobre uma realidade que, a princípio, não é a nossa, né, a princípio, ela está pensando nos Estados Unidos, mas a minha pergunta é, por que ler Bell Hooks no Brasil em 2021? Né? Essa é a pergunta, porque ler Ensinando a Transgredir no Brasil de 2021, e tendo aí considerações sobre o próprio Paulo Freire, né, centenário de Paulo Freire, a realidade do Brasil, que é bem diferente dos Estados Unidos em termos de composição étnica, porque o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, a maior parte da população brasileira é negra, diferente de lá, que não é, a maioria aqui é negra, né? E aí, lá, por exemplo, tem todo esse debate de branquitude, de supremacistas brancos, como que a gente pode pensar isso no Brasil, né? Um país de maioria negra, e ainda assim a gente vai ser, sim, essa lógica heteronormativa, misógina e eurocentrada, né? E aquilo que você disse, não é nada para ofender pessoas brancas, nada disso, mas é que como que o racismo se estrutura e como que favorece esse outro lado, né? Que é principalmente homens brancos, e enfim, a gente está vendo isso na política, não precisa nem muito longe, né? No atual cenário do Brasil, que muitas vezes você vê eventos aí presidenciais só tem homens brancos, em sua maioria. Enfim, então diz muita coisa, né? Então, a pergunta que eu lanço é essa, viu, Rosa? Eu não vou trazer nenhuma resposta, eu só trago perguntas para elas. Qual é, então, a atualidade de ler, né, essa obra, né,
no Brasil do século XXI, Brasil pandêmico do século XXI. Fica aí, então, o desafio para vocês. Eu vou ler, então, as perguntas, as questões aqui, viu, Rose? Você teve aí uma audiência bem interessante, porque colegas do grupo vieram, né? Colegas do grupo de pesquisa. A Jéssica coloca aqui expôs contradições, né? Como ela traz, né, no Erga Sua Voz, que é uma outra obra da Bell Hooks. Tem também questões de desculpas aqui e tal, então teve elogios, viu, Rose? E alguém da turma, ou alguém que esteja assistindo, tem alguma questão, algum comentário para fazer, queira fazer uso do microfone, que o nosso tempo está curtinho, mas ainda dá para fazer algum tipo de manifestação. Quem quer? Deixar aí registrado aí algum comentário, alguma questão, alguma pergunta. Só para lembrar que está sendo gravado, tá? Então, quem tem problemas quanto a isso, então eu estou avisando que está sendo gravado. E aí? O que vocês me dizem? Rose, parabéns pelo excelente debate, né, que você trouxe, da Bell Hookman. E aí, assim, esses dias eu estava lendo no jornal, e assim, nos Estados Unidos está todo um debate sobre a teoria crítica racial nas escolas, né? Assim, quando os professores, na sua maioria negros, estão ensinando os seus alunos brancos a pensar em seus alunos negros onde estão inseridos na questão do racismo, lá, né, o racismo sistêmico, e a responsabilidade que a branquitude tem em relação à questão racial, do racismo. O que é inserido da Bell Hookman nessa questão de teoria crítica racial, sendo ela mesma, né, uma das detentoras desse conceito? O que você traz? Aqui no Brasil, a gente tem a lei, né, que ensina a questão da história, a verdadeira história afro no Brasil, né, que não é utilizada na sua grande maioria. E agora se perdeu, principalmente nessa questão, nesse contexto pandêmico. Então, assim, você como professora, né, e professora de educação física, questão do corpo ainda por cima, né, o que você traz, o que você repensa nessa teoria crítica racial? Rosane, essa pergunta é ótima, inclusive a Rosineide pode responder essa pergunta na próxima semana, porque vai ser especificamente essa questão que ela vai falar no próximo. Mas, enfim, se você quiser adiantar, Rose, mas essa questão é ótima, Rosane, porque é a questão que nos leva para o próximo encontro. Mas, enfim, Rosineide, tem aqui a Jéssica, vamos... tá. Vamos ouvir, então, logo a Jéssica? E aí você avalia como que fica aí os comentários. Então, Jéssica levantou a mão. Diga, Jéssica. Rosineide, muito obrigada. Sempre. Bom dia, gente. Muito obrigada, Rosineide. Eu tinha esquecido como essa obra era maravilhosa. Realmente, foi a obra que me fez me apaixonar pela Bell Hooks. Estou muito feliz. Como é que a gente pode, Rosineide, relacionar a segregação não formal, que é a segregação socioespacial, que a gente tem nas escolas, né? Eu estudei, e aí trazendo um pouquinho da minha experiência, eu estudei em 2 escolas, né? A Juscelino Kubitschek e o República, que majoritariamente tinham alunas brancas em cursos integral, enfim, eu me senti extremamente deslocada. Como a gente pode transferir, mas pensar a partir da Bell Hooks, esse lugar de deslocamento com professores majoritariamente brancos para as escolas de excelência, né, como CAP-UERJ, CAP-UFRJ, alguns cursos da Rede FATEC que são mais elitizados, para pensar, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Brasil, né, pensar essa segregação e esse ensino voltado para uma determinada nicho da sociedade, relacionando com esse lugar para poucos na universidade, aí uma provocaçãozinha, né, do nosso ministro da Educação. Obrigada, Rosineide, mais uma vez. As 2 perguntas são ótimas, aí você avalia, Rose, que o sino já está tocando aqui na igreja, quer dizer que já são 11 horas, né? Mas aí você comenta, e essa questão que Rosane trouxe, a gente também vai começar
a próxima, né, o próximo encontro semana que vem, exatamente por esse ponto, né, que vai ser como que você pensa toda essa teoria nos seus estudos. Mas se você já quiser antecipar aqui, fique à vontade. Então, obrigada, queridas companheiras, Rosane, companheira de turma, Jéssica, companheira de grupo de pesquisa. Eu não vou responder com as minhas palavras, eu vou ler trechos da Bel, vou seguir a mesma dinâmica, tá bom? A primeira tá no capítulo que ela chama de mãos dadas. Ela faz esse movimento, é da generosidade da Bell Hooks, né? Ela fala, olha, eu sou uma mulher preta feminista, e a minha política, como tantas outras, aliás, todas as pretas feministas intelectuais não são segregadoras, do contrário, mas são críticas. Não dá para você vir do meu lado sem fazer a crítica, sem efetivamente, em essência, estar comigo construindo outra possibilidade. E não é ser daquela política do não pode não, tá? É uma reflexão política, ideológica, embasada. Aí, nesse capítulo, que é o capítulo 7, de Mãos Dadas com Minha Irmã, na página 132, ela fala um pouco dessa experiência que é mundializada. Não é uma experiência do apartheid norte-americano. A experiência escravocrata foi uma experiência mundializada. Ashley Mbembe fala que é o maior crime mundializado que nós conhecemos. Foi o processo escravocrata mundializado. Aí ela fala: a abolição da escravatura teve pouco impacto positivo sobre as relações entre mulheres brancas e negras. E ela vai localizar na relação de mulheres, porque ela está se debruçando sobre isso, que é a mais marcante dela. Sem a estrutura escravocrata que institucionalizava de modo fundamental as diferenças entre brancos e negros, as brancas passaram a querer ainda mais que o status social promovesse sua superioridade racial e proibisse as relações entre as raças. A participação delas foi essencial para perpetuar os estereótipos degradantes sobre a feminilidade negra. Muitos desses estereótipos reforçam a noção de que as negras eram lascivas, imorais, sexualmente licenciadas e carentes de inteligência. Aonde está localizado na nossa realidade estas condições? Há ainda reflexo sobre isso? Essa é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer coletivamente. Mas aí depois ela fala, olha, ainda há a crença de construir outras relações possíveis, mas se a gente não revisitar esse subconsciente, não teremos transformações. E as transformações libertam homens e mulheres, pessoas negras e não negras, é isso que ela defende. Essa outra relação que a Jéssica coloca é numa concepção mesmo da intelectualidade que ela chama lá na frente, né? Então, a intelectualidade é aquela que, no fim, é expressada por uma frieza, por condições sociais não ditas, e, no fim, é encarnada por uma persona homem, cis heteropatriarcal e branca. E aí essa segregação experimentada, sabe por quê? Porque, no fim, esta sociedade ainda valoriza a chegada ao sucesso, entre aspas, daqueles e daquelas que guardam um conjunto de experiências culturais, políticas sociais, um conjunto de marcas sociais, um conjunto de modos de ser no mundo que são valorizados. Então, aquela mulher preta que mora na margem da capital e que fala errado, não tem esse conjunto de condições para estar nesses lugares que ainda são valorizados. O que ela nos chama a atenção é o seguinte: essa sobrevalorização, que é uma sobrevalorização burguesa do século XIX, deve cair por terra para a gente construir uma prática de liberdade para todas e todos. Se a gente não repensa essa lógica que nos anima ainda a olhar para a intelectualidade, para a produção do conhecimento e para a nossa sala de aula dessa forma, não haverá liberdade, não haverá método Paulo Freire em nenhum lugar. Porque, no fim, ela também está dando da gente um tapa na cara, Brasil. Quando ela fala, eu fiquei decepcionada quando eu conheci um professor que se diz método de Paulo Freire, mas, na sua prática, reforça todos esses estereótipos, reforça todas essas marcas sociais.
Então, por isso que eu acho que a Bell Hooks ela é atualíssima no século XXI, porque a gente ainda se depara com um homem trabalhador que vai ao mercado e precisa se despir para provar por A mais B que não estava roubando. E jamais essa cena será experimentada com alguém que encarna nesta sociedade a pele mais clara ou que é reconhecido como uma pessoa branca. Jamais você imagina um homem branco louro passando por aquela situação. Se isso é impensado, significa que a condição racial ainda é determinante nas nossas relações e tem que ser enfrentada em todas as dimensões da vida. Passa a palavra. Desculpa. Gente. Ótimo, acho que, né, com isso a gente pode concluir, a gente não termina aqui, a gente vai, essa foi a parte 1, nós teremos a parte 2 da Rosineide na próxima semana, né, vocês viram aí que é uma pessoa que é apaixonada, né, pelo que faz, e realmente eu fiquei com vontade de reler de novo o Bell Hooks, viu, Jéssica? Eu acho que esse é o meu favorito dela também, acho que é né, uma leitura fundamental para quem atua na educação, né, é fundamental, assim como ler Paulo Freire e ler Bell Hooks, se tornou fundamental, né, para quem está na educação. Então, é isso, gente, fica aí o convite para que vocês leiam o livro todo, né, e não apenas uma parte, leiam o livro todo, porque vale a pena esse investimento, que eu acho que é disso que nós estamos falando, e semana que vem, então, a Rosineide retorna para falar aí das pesquisas dela, espero que vocês tenham questões para fazer para a Rosineide, porque é uma oportunidade única, a Rosineide trabalha, né, incansavelmente, então vamos aproveitar aqui essa disponibilidade que ela está tendo, né? Ela vai socializar o fichamento também, Isso, né? Muito obrigada, que eu coloco lá para a Nuava. Esse encontro, então, eu vou deixar como público, porque eu acho que é um dever, né, moral a gente disponibilizar, então, essa discussão, né? Então, eu vou colocar como vídeo público no YouTube para que vocês possam divulgar também para outras pessoas. Que acho que essa é também uma missão da universidade pública, né, no Brasil, ser democrática, né, no sentido de que todo mundo tem direito ao conhecimento. Enfim, gente, então muito obrigada. Agora, né, é hora de continuarmos aí o dia, né, essa nossa agenda aí que não fecha nunca. Muito obrigada mesmo. Rosineide em especial. Obrigada, professoras, colegas, companheiras. Um beijo, se cuidem. Vacina no braço, comida no prato.